Olá, queridos, olá, queridas. Hoje eu quero falar sobre novelas, esse produto que a TV brasileira exporta há mais de 50 anos, que foi cantado em prosa e verso ao redor do mundo, principalmente por brasileiros, né? Que a história era a novela brasileira tem padrão internacional, vende no mundo inteiro, porque a Globo é um celeiro de atores e todas essas esses clichês que a gente ouviu nas últimas décadas sobre novela. Antes disso, eu ia pedir para você se inscrever no canal, se não for incômodo. Eu não quero prejudicar o seu orçamento familiar, eu não quero prejudicar a educação dos seus filhos. Apenas um dedo você clica aqui, você se inscreve no canal ou pelo menos dá like, né? Se você quiser se tornar membro, porque aí é outra coisa, você tem outros conteúdos exclusivos, lives exclusivas aqui nesse canal, certo? Olha aqui, dias atrás aí teve uma entrevista do famosíssimo Silvio de Abreu, essa lenda aqui da TV, ser um mestre, né, da TV, falando de alguns problemas que ele está vendo aí dentro das novelas. Por isso que eu usei aqui esse cara da Cruz, o fim das novelas da Globo, porque além do que eu já tinha percebido, a fala do Silvio de Abreu deixa muito claro que acabou a era de ouro das novelas. Não existe mais isso. A Globo não navega mais, né, não é, ele pode ser o transatlântico, como diz o Boni, mas ela não tem mais aquela, ela não é mais a líder de produção, nem sequer no Brasil, porque agora você tem todos os serviços de streaming fazendo outras histórias e até novelas, como é o caso da Max, né. Netflix vai entrar sobre isso. Então, vamos primeiro ouvir só um trechinho aqui, é o podcast, o Vem Pode Chegar, do meu querido Armando Vanucci, Zé Armando, aliás, preciso fazer uma live com ele muito, né? E o Jorge Ben. Vamos ver só um trechinho aqui do que ele fala. Ele está falando, vejam o prazer que ele tinha de fazer novela, né? Ele foi demitido, né? Não sei se vocês sabem. Entendeu? E se um personagem vai bem, e o ator gosta daquele personagem, ele vai escrever mais e fazer aquele personagem crescer. Não é porque o público gostou ou não gostou, é porque o autor gostou ou não gostou. Porque Vamos ele é diminuir o a rei velocidade, no né? seu reinado ali, naquele texto, naquela novela, naqueles capítulos, né? Ele manda. Entende? Porque se ele não quiser escrever, ele não escreve. E se ele escrever mal, quem vai se estrepar é o ator. Então, Era assim, né, na Globo, os autores tinham bastante liberdade. Hoje não, você tem aí, como eu disse, né, os grupos identitários, então, se você vai fazer uma novela, é obrigado a ter uma quantidade de negros, né. Eu só não entendo porque, assim, nas novelas, só os negros estão sendo representados hoje, eu não vejo orientais, né. Você tem Bruna Reiss, você tem aí tantas atrizes, né, boas, atores orientais, mas você não vê. Então é interessante, né, que a diversidade só vai até um certo ponto, né. Então hoje você tem todo essa tipo de coisa, você não pode botar tal música, você não pode apelidar o seu personagem de algumas coisas, ou seja, virou um policiamento. Deixa eu ouvir mais um pouquinho, porque dá gosto ver uma pessoa que realmente viveu. Ele é um dos maiores da história da dramaturgia brasileira, sem dúvida. Ele, Glória é Pérez. uma sensação de poder muito grande, né? E eu, graças a Deus, nunca exorbitei isso, nunca usei isso para prejudicar ninguém, nunca usei isso também para tirar vantagem disso. Não, eu fazia o que me dava prazer. Sim. Então, de toda a minha carreira, de acordar às 7 horas da manhã, sentar naquele computador, ou na máquina, depois no computador, e ficar lá até meia-noite, foi com muito prazer. Sabe? Eu nunca tive na TV Globo. Eu tive problema com pessoas dentro da TV Globo, mas eu nunca tive problema com a TV Globo. A instituição. Entendeu? Com a instituição, jamais. Eu acho que isso me dá Olha, um alicerce assim, de vida muito grande. a Globo, gente, ela dava total liberdade aos autores. Então, isso acabou, gente. E com isso acabou. Então, a Globo perdeu, assim, ela não tem mais liberdade, porque ela se escravizou, ela entrou aí numa questão de ter que ser identitária, que é uma mentira, eu estou mostrando aqui que é uma farsa, você não vê uma
até pouco tempo atrás, você não vê até hoje repórteres obesos na Globo, né? Agora que está começando a surgir uma apresentadora aqui, que não é aquele padrão físico, você não vê orientais, né? Então, a Globo acabou se enroscando nela mesma. Então, veja, de um lado, os streamings, os serviços de streaming que estão criando aí um monte de coisa. Segundo, esse modelo de novela, gente, que foi o que Glória Pérez ficou imortalizada, né? O João Emanuel Carneiro, esses daqui são os mestres aí, Valcir Carrasco, Agnaldo Silva, por exemplo, saiu. Silvio de Abreu saiu. Essas pessoas não têm substituto, gente, porque os substitutos do Silvio de Abreu não estão na Globo, estão na Netflix, estão na HBO, estão na Prime. Ninguém quer mais trabalhar na Globo para fazer novela, porque sabe que vai ser empurrado para um monte de. Você não pode falar sobre isso. Não, não, aquele personagem não pode ser assim. Ah, não, o casal tem que ser um casal interracial. Ah, mas o fulano chama o Bolinha ali, porque é um menino. Não, pode chamar Bolinha para não sei o quê. Então, o que aconteceu? Veja, na minha opinião, a própria Globo começou a enterrar as próprias novelas por causa da sua pauta. Simples. Não que a Netflix não tenha, não que a Prime não tenha, ou a Max, eles também têm ali as ideias, mas assim, a Globo exacerbou tudo isso. Então, o que a gente vê? Vejam, olha os números que eu tenho aqui. A última novela da Globo que passou de 30 pontos, gente, foi Amor de Mãe, em 2019 e 2021. Mas por quê? Ali já não tinha muita novela passando 30 pontos. Por quê? Por causa da pandemia. Então, toda a audiência da TV aberta, entre 2020 e 2021, cresceu bastante, o share, né? Número de pessoas paradas, simplesmente porque as pessoas não tinham para onde ir, não podiam sair de casa. Então, veja, a última novela foi 30. Antes dessa, teve Dona do Pedaço, dirigida pela excelente diretora aqui, Amora Maltner, que deu 35 pontos. Desde então, nada mais dá 30 pontos, gente. Nenhuma novela. Quando ela chega, a novela das 9h30, gente. Quando bate na Glória, sai na Paulista comemorando, vão lá na Ipanema fazer, fazer passeata de alegria, porque não passa, porque as pessoas têm outras coisas para fazer e não aguentam mais esse formato. A outra coisa, mais ou menos uns 5 anos dentro da Globo, algum diretor inteligente falou assim: chega de fazer novela com 150 capítulos, gente. Vamos parar com isso. Vamos fazer igual a Netflix. Vamos fazer temporada. Amor de Mãe, por exemplo, foi temporada, né? Obviamente por causa da pandemia. E a Globo, na época, chegou a ter essa ideia: vamos fazer novelas de 100 episódios no máximo. Só que aí, o que começa a acontecer? Porra, você vai fazer só 100 episódios? Vai ficar muito caro. Porque vocês entendem, quanto mais capítulo uma novela tiver, ela vai ser ao mesmo tempo mais cara e mais barata. Mais cara porque obviamente vai contratar as pessoas por mais tempo, etc, etc. Mas você dilui esses gastos, porque assim você não vai ter que fazer outro figurino, outro cenário, contratar outra equipe, outros atores, fazer outros contratos, entende? E o problema é assim, nos anos 60 a gente tinha novela como Redenção, Beto Rockefeller, anos 70, acho que já, né? Que duravam 1 ano e meio. Redenção acho que durou uns 2 anos. É um negócio absurdo. As pessoas não tinham o que fazer, elas só tinham a TV dentro de casa. E eu acho que a Globo esqueceu que ela não tem mais a primazia, que as pessoas têm outras coisas para fazer. Se não for televisão, é ficar na rede social, é ficar aqui no YouTube, fazer outras coisas, né? Então eu acredito que eu já mostrei aqui, né, nos últimos 10 anos aí, as novelas da Globo, em geral, perderam mais de 30% de público. E repito, esse público não está indo para o Globoplay, está indo para outros lugares, não está ficando na Globo. E eu acho que qual foi a última novela que explodiu no Brasil? Vamos lá, vocês pensam aqui. Avenida Brasil, gente, que parou assim o Brasil. Não tem mais nada isso, entenderam? Por quê? Porque demitiram um gênio como esse, né? Mandaram embora Aguinaldo Silva, uma Glória Pérez só consegue fazer uma novela, acho que cada 2 anos, e as outras pessoas que poderiam substituir eles, os jovens escritores, não vão para a Globo, eles vão assinar com a Netflix, com a Prime, enfim, tá bom? Dá opinião para vocês aqui, eu queria ouvir a opinião de vocês, que vocês falassem
qual foi a última novela? Vamos falar da sua vida, vai. Nos últimos 10 anos, você lembra alguma novela que você assistiu do começo ao fim? A última novela que você assistiu do começo ao fim, tá bom? Da Globo. Vamos lá ver, quero ler aqui. Aproveita, já que você está aqui escrevendo, um pouquinho acima de onde você vai escrever, você pode se inscrever no canal. Sim, não vai requerer prática nem habilidade.